Você já reparou como, às vezes, uma única coisa pequena é capaz de desorganizar o seu dia inteiro? Uma palavra fora de lugar, um olhar que você interpreta errado, uma mensagem não respondida, um atraso no trânsito. E pronto, o coração acelera, o sangue esquenta, a mente dispara pensamentos que você nem gostaria de ter. É curioso como, mesmo desejando ser alguém mais calmo, mais espiritual, mais equilibrado, parece existir dentro de nós um botão invisível e qualquer situação parece saber exatamente como apertá-lo. Você tenta respirar fundo, tenta segurar a língua, tenta lembrar de tudo o que aprendeu, mas mesmo assim, algo dentro reage primeiro. Como se houvesse uma força automática, sempre pronta para assumir o controle. A irritação tem esse poder, destruir nossa paz em segundos. E o mais desconcertante é que, na maioria das vezes, não são os grandes problemas que nos tiram do eixo. São os detalhes. Não é a guerra lá fora. É o incômodo dentro. É impressionante como podemos enfrentar fases difíceis, doenças, crises, perdas, e permanecer firmes. Mas basta alguém vir com um comentário atravessado e pronto. Lá se vai a paz que parecia tão sólida. E depois que tudo passa, vem aquele peso, o arrependimento. Você pensa, eu não precisava ter falado assim. Eu não precisava ter reagido daquela forma. Foi por tão pouco. E então o coração entra num ciclo que se repete sempre. Explosão, arrependimento, promessa de mudança, nova queda. E isso vai cansando a alma. Não é cansaço físico, é emocional, espiritual. É um desgaste profundo que tira o brilho dos dias. Nessas horas, você pode até pensar, eu nunca vou mudar. Mas é exatamente nesse lugar de exaustão que Deus faz questão de nos encontrar. Ele se aproxima e diz, você vai mudar sim. Não porque você vai se tornar mais forte pela sua própria força, mas porque Ele vai te ensinar um caminho diferente. Ele não quer apenas te ensinar a se controlar. Ele quer te ensinar a descansar. A irritação é um sintoma, um sinal de que a alma ainda tenta segurar nas mãos aquilo que deveria entregar. É tentativa de exercer controle onde nunca tivemos domínio verdadeiro. Quando tentamos ser senhores de nós mesmos, carregamos pesos que não foram feitos para nós. E é aí que nos desgastamos, que perdemos a alegria, que reagimos antes de pensar. A Bíblia nos lembra que o domínio próprio é fruto do Espírito. Isso significa que ele não nasce da força, mas da presença. Você não força um fruto a nascer. Ele brota de uma conexão viva. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Nada, nem mesmo manter a calma. A irritação floresce quando tentamos viver desconectados da presença de Deus. Porque onde o Espírito governa, há paz. Mas onde a carne governa, há caos. A paz é a marca da presença. A irritação é o sinal da ausência de descanso nele. E aqui há algo importante. O que está te tirando a paz não é o problema em si. É a necessidade de controlar o resultado. Queremos que as pessoas ajam como esperamos. Queremos que situações se alinhem ao nosso raciocínio. Queremos que tudo funcione segundo nossa própria lógica. Mas quando algo escapa desse controle, o coração se agita. A alma amadurecida entende algo profundo. Nem tudo precisa fazer sentido para fazer parte do propósito. Você não precisa compreender todas as razões, precisa apenas confiar. Você não precisa ter razão em tudo, precisa ter paz. O que te fere não é a palavra do outro, é o impulso de responder. O que te cansa não é a situação, é o peso de tentar resolver tudo. E existe um momento no processo de maturidade espiritual em que Deus nos convida a perceber que a verdadeira força não está em reagir, mas em permanecer. A maior vitória, às vezes, é se calar quando tudo dentro de você quer falar. O inimigo não teme o grito, ele teme a calma.
porque a calma revela quem reina dentro de você. O inferno se desespera quando você não responde, quando você não se abala, quando sua paz permanece intacta. Porque ele não sabe lidar com gente que tem paz. O silêncio espiritual é mais poderoso do que 1000 palavras ditas em ira. E é nesse silêncio que Deus trabalha, cura, restaura, molda. Lembra da história de Marta e Maria? As duas estavam diante de Jesus, mas seus corações estavam em lugares completamente diferentes. Marta corria de um lado para o outro, servia, organizava, resolvia, se esforçava, mas por dentro estava inquieta, irritada, cheia de cobranças. Maria, por outro lado, simplesmente se assentou aos pés de Jesus. Ela não estava ocupada, estava presente, não se esforçava para fazer, se entregava para ouvir. Marta fazia muito, mas estava vazia. Maria fazia pouco, mas estava cheia. Quando Marta reclama, Jesus diz: Marta, Marta, você está ansiosa e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, apenas uma, a presença. Ele não disse que servir era errado. Ele disse que servir sem estar aos pés é inútil. Maria não era preguiçosa, era sábia. Ela entendeu que descanso não é ausência de movimento, é presença conectada. A alma de Marta representa muitos de nós. Gente cheia de fé, mas sem descanso. Cheia de boa intenção, mas vazia de paz. Servindo ao reino, mas sem experimentar o rei. Deus não quer apenas atividade, Ele quer inteireza. E ninguém é inteiro se não está em paz. Antes que o Espírito transforme suas reações, Ele quer transformar suas raízes. A irritação é o sinal. O controle é a causa. E o controle nasce do medo. Medo de perder, medo de fracassar, medo de não ser visto, medo de ser injustiçado, medo de não dar certo. Mas a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Quando o amor entra, o medo sai. E quando o medo sai, a paz encontra espaço para morar. Você não precisa reagir a tudo, não precisa se justificar, não precisa se defender. Quem confia em Deus, descansa. A calma é o idioma do Espírito Santo. E quem aprende esse idioma se torna inatingível. Porque não importa o que digam, o que façam ou o que tentem provocar, a paz dentro de você não se altera. Deus quer te levar a um nível em que nada mais te irrita. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A tempestade pode continuar lá fora, mas dentro de você o mar está calmo. Mas essa transformação não acontece apenas quando Deus tira o problema. Ela acontece principalmente quando Deus revela o porquê da irritação. A irritação é como febre. Não é a doença, é o alerta. É o corpo dizendo: existem feridas abertas, talvez mágoa, talvez orgulho, cansaço acumulado, medo guardado por anos. E então o Espírito não apenas te ensina a se controlar, ele cura o que te provoca. Um dos exemplos mais fortes sobre isso é a história de Moisés. Moisés via Deus face a face. Era manso, fiel, obediente. Guiou um povo difícil, ingrato, murmurador. Mas um dia, a irritação venceu. O povo reclamava, mais uma vez. E Deus disse: fale a rocha, e ela dará água. Mas Moisés, cansado, ferido, exausto, bateu na rocha e a água saiu. O milagre aconteceu. Tudo pareceu igual. Mas Deus disse: por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Moisés não matou ninguém, não cometeu nenhum pecado escandaloso. Ele apenas reagiu fora do espírito. E Deus mostrou que reagir sem paz é tão grave quanto desobedecer com as mãos. A ira custou a Moisés o destino. Perceba, a irritação pode roubar coisas preciosas de nós, oportunidades, relacionamentos, caminhos, portas. A raiva sempre parece justificável. Me provocaram. Eu tinha razão. Moisés também tinha. Mas ter razão não nos dá licença para perder o domínio.
Deus não quer apenas que você tenha razão, Ele quer que você tenha paz, porque a paz sustenta a presença, e a presença abre portas que nenhum argumento é capaz de abrir. Toda vez que você se exalta, é como se ferisse a rocha, Cristo. E mesmo assim, a rocha ainda te dá água, ainda te abençoa, ainda te sustenta. Mas a alma perde algo precioso, a leveza. Por outro lado, olhe para Davi, perseguido injustamente por Saul, humilhado, caçado, acusado, e um dia diante dele, Saul está dormindo, vulnerável. E seus soldados dizem: essa é sua chance, mate-o, resolva tudo agora. Mas Davi diz: eu não tocarei no ungido do Senhor. Ele poderia ter acabado com a dor, com a perseguição, com a fuga, mas escolheu a calma, escolheu o domínio, escolheu o tempo de Deus, e Deus o honrou. A irritação é o atalho do diabo, a calma é o caminho de Deus. A irritação quer resolver rápido, a calma espera o tempo do céu, a carne quer reagir, o espírito quer ensinar você a permanecer. A maior batalha vencida por Davi não foi com espada, foi com silêncio. Quem domina o próprio coração vence antes de lutar. Jesus sabia o poder do silêncio. Quando foi ofendido, não respondeu. Quando foi acusado, não se defendeu. Quando foi pressionado, não se desesperou. Porque o silêncio de Jesus não era ausência, era presença, era confiança. Ele não precisava provar nada. Ele sabia quem ele era. Quem está seguro em Deus não precisa reagir a todo o movimento ao redor. O silêncio de Jesus era tão forte que deixava seus inimigos desconcertados. A Bíblia diz: como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca para se defender, mas abriu para perdoar, para liberar vida, para amar até o fim. A gente normalmente faz o contrário, fala para se defender e cala para não perdoar. Mas Jesus nos chama a inverter essa ordem, cala para não reagir e fala para amar. A calma de Jesus não era fraqueza, era autoridade. Quando a tempestade ameaçou o barco, os discípulos desesperados, e Jesus dormia. Dormia sabendo que nada estava fora do controle do Pai. A paz não é falta de luta. É saber quem luta por você. Quando ele se levantou, não discutiu com o vento, não negociou com as ondas, não argumentou com o caos. Ele simplesmente disse: silêncio, acalme-se. E imediatamente tudo se aquietou. Jesus só pode acalmar o que está fora, porque já estava calmo por dentro. É por isso que o diabo tenta roubar sua calma, porque quando você perde a calma, perde a autoridade. Não há autoridade na irritação. A irritação é barulho, a autoridade é voz. Barulho impressiona, voz transforma. E a voz só sai limpa quando vem de um coração descansado em Deus. Por isso, Jesus chamava seus discípulos sempre para um lugar de descanso. Venham comigo para um lugar isolado, porque ele sabia que servir sem descansar gera exaustão. E exaustos, nós nos tornamos frágeis. Talvez seja por isso que você está mais irritado ultimamente. Não porque piorou, mas porque está cansado. O cansaço costuma abrir portas para a irritação. Assim como a dor física deixa o corpo sensível, a dor emocional deixa a alma reativa. E Deus entende isso. Quando Elias fugiu, desesperado, com medo, dizendo: eu não aguento mais, Deus não pregou para ele, não cobrou fé, não julgou sua fraqueza. Deus o alimentou e o deixou descansar. Às vezes, antes de te confrontar, Deus te deita. Antes de te ensinar, Ele te recupera. Porque uma alma cansada não escuta. Uma alma exausta não aprende. Depois, sim, Ele fala com Elias. Mas fala no sussurro, não no fogo, não no vento, não no terremoto, mas no sussurro. Por quê? Porque só quem está em paz consegue ouvir o sussurro. Deus não grita, Ele sussurra, e só o coração calmo consegue captar. É por isso que a irritação é perigosa, ela te desconecta do som de Deus.
Um coração continuamente irritado não consegue discernir nada além de si mesmo. Quando o barulho interno cresce, a voz do espírito fica abafada. E aí começamos a andar por impulso em vez de direção. E toda decisão tomada pela irritação é uma porta aberta para o arrependimento futuro. Como Sansão, forte por fora, frágil por dentro, levado pela raiva, guiado pela emoção, ferido pela própria força. Sansão venceu inimigos, mas não venceu a si mesmo. Derrubou muros, mas não derrubou seus impulsos. Libertou a nação, mas não libertou o próprio coração. E acabou derrotado não porque faltava força, mas porque faltava domínio. A força vence batalhas externas, o domínio vence batalhas internas. E sem vencer o interno, o externo sempre será um ciclo sem fim. Sempre haverá alguém para te irritar, sempre haverá uma provocação, sempre haverá algo para responder, mas quem tem domínio tem paz em qualquer ambiente. O mundo não determina mais seu ritmo. As pessoas não determinam mais sua reação. Você é conduzido por dentro, não empurrado por fora. Assim como Daniel, levado para a Babilônia, cercado por gente violenta, injustiçado, perseguido, mas firme, sereno, constante. Tentaram mudar seu nome, mas não mudaram seu coração. Tentaram intimidá-lo, mas não o tiraram da calma. Quando o ameaçaram por causa da oração, ele não discutiu, não brigou, não reclamou. Ele foi para o seu quarto, como sempre fazia, e orou, calmamente. A calma o levou à cova. Mas o domínio interior mantou a boca dos leões fechada. A paz por dentro vence monstros por fora. A paz interior é tão poderosa que transforma ambientes antes mesmo de transformar circunstâncias. Quando Estevão estava sendo apedrejado, sua reação não foi de desespero, de revolta, de ódio. O texto diz que seu rosto brilhava como o de um anjo. Estevão não estava com medo da morte porque já havia morrido por dentro. Ele já não vivia mais para si mesmo. Quem já morreu para a carne não reage mais como carne, reage como espírito. E mesmo sendo injustiçado, Estevão declarou: Pai, não os culpe por isso. A última palavra dele foi perdão. Isso é mais do que calma, é rendição. A irritação quer vingança, a calma quer entendimento, a rendição quer redenção. Dói, mas cura. Quando o espírito encontra um coração que escolhe a paz acima da razão, ele o enche de sabedoria, de discernimento, de graça. Porque a calma não é apenas um estado emocional, é um fruto do espírito. E como fruto, não nasce de um dia para o outro. É cultivado. A semente é a palavra, a terra é o coração, a água é a prática, o sol é a presença, o tempo faz crescer, o espírito amadurece. E quando esse fruto amadurece em você, as pessoas ao redor percebem, não porque você fala, mas porque você vive. Seu jeito muda o ambiente, seu silêncio ensina mais que seu discurso, seu olhar acalma. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores não são pessoas que fogem de conflitos, são pessoas que carregam paz por onde passam. A questão não é onde você está, mas o que você carrega dentro de si. Você pode estar num lugar caótico e ainda assim ser fonte de paz. Pode estar numa casa difícil e ainda assim ser um rio de calma. Pode estar cercado de gente nervosa e ainda assim ser um porto seguro. A paz não depende do externo, ela nasce do eterno. Mas para viver assim, você precisa permitir que Deus transforme seus gatilhos internos. Toda irritação revela um ponto que ainda não foi entregue a Cristo. Quando alguém te incomoda demais, Deus pode estar te mostrando um terreno ainda não rendido. Quando uma situação te atormenta, Deus pode estar te revelando um medo não tratado. Não é sobre o outro, é sobre você. Deus não quer apenas mudar seu comportamento, Ele quer mudar sua compreensão.
Porque quando você enxerga com o Espírito, você responde como o Espírito. E a resposta do Espírito é sempre paz. A Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Perceba, ela não apenas te visita, ela te guarda. Guarda suas emoções, seus pensamentos, suas palavras. A paz se torna um escudo. As flechas podem vir, mas não entram. As provocações podem aparecer, mas não te atingem. As injustiças podem acontecer, mas não te consomem. Porque você não vive mais reagindo, vive respondendo. A reação nasce da alma, a resposta nasce do Espírito. E quem responde do Espírito, governa o ambiente. Essa é a maturidade que Deus quer te levar. Uma maturidade que não precisa provar, não precisa se defender, não precisa revidar. A sua paz será o maior testemunho do seu Deus. Porque qualquer um pode ficar calmo quando tudo está bem. Mas só quem tem o Espírito permanece em paz no meio da guerra, e isso é sobrenatural. A irritação diz: eu preciso controlar. A calma diz: eu decido confiar. Por isso, hoje o convite é simples, mas profundo. Entregue, solte, respire, descanse. Deixe Deus cuidar do que você não pode controlar. Deixe o Espírito transformar o que você não consegue mudar sozinho. Permita que a paz seja a marca da sua caminhada. Não porque tudo deu certo, mas porque você descobriu quem está no controle de todas as coisas. No final, o segredo não é tentar não se irritar, é aprender a se render. A paz não é conquistada pela força, mas por entrega. Que você escolha, a cada dia, estar aos pés de Jesus como Maria. Ouvir o sussurro em vez do barulho. Responder em vez de reagir. Caminhar em vez de atropelar. Confiar em vez de controlar. E que essa paz, que não faz sentido, que ultrapassa a lógica que vem do alto, guarde sua mente e governe seu coração. Que sua vida seja prova de que a presença vale mais do que qualquer pressa. E que ao olhar para você, pessoas encontrem o Deus que acalma mares, começando de dentro para fora. Amém.